Maravilha. Então, agora sim, boa noite a todos, a todas. Boas-vindas, pessoal, a mais uma aula experimental oferecida aqui pela especialização em escrita criativa da Cesar School. Tá? É um prazer receber novamente novas mulheres do mercado literário aqui para falar um pouco, né, sobre essa área, sobre as possibilidades profissionais na escrita criativa, né? A Cesar School tem muito essa pegada mão na massa e foco no mercado, então a gente não podia fazer uma pós-especialização em escrita criativa que não trouxesse esse olhar de mercado também, né? Então, começar aqui me apresentando, eu sou Lara, sou do time de marketing de produto da Cesar School, estou aqui com Beatriz Moraes, consultora de carreiras, minha colega aqui de vendas. Ela vai dar uma palavrinha com vocês no final, mas a gente está por aqui no chat também, vocês podem procurar a Lara ou Beatriz para tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, fiquem à vontade, a gente está aqui no processo para ajudar a vocês, para dar apoio na aula como um todo. E aqui uma breve agendinha, né? Fazer aqui a apresentação institucional da SESI School, já comecei, mas vou dar continuidade. Depois a gente vai apresentar as nossas convidadas, vamos ter a aula completa, né? E depois vamos abrir uns minutinhos para perguntas, né? Peço que vocês coloquem as perguntas no chat ao longo da aula e a gente vai responder algumas no final. Se você preferir abrir o microfone no final para conversar com Elô, com Eugênia, com Clarice, também fica à vontade. Ahn, a gente vai contar aí o tempo necessário para isso. E aí, logo na sequência, a gente vai falar um pouco sobre a especialização, né, que é quem está oferecendo essa aula no momento, a especialização em escrita criativa da Cesar School. E no final, vocês fiquem aí para as dúvidas e certificado, tá? Que a gente vai ter um certificado de participação. E é isso. Para quem não conhece, né, Cesar School é o braço educacional do César, né? O principal hub de inovação aqui do Norte e Nordeste, foi uma das empresas fundadoras, pioneiras do Porto Digital, e a gente está sempre se colocando aí no centro das discussões sobre inovação, empreendedorismo, tecnologia, né? Atuamos em diversas frentes, e estamos, assim, agora em diante, com a Cesar School há alguns anos, colocando também essa vertente de pesquisa, né? Trazer pesquisa de vários meios, não só da parte de tecnologia, porque a gente acredita que criatividade também é inovação, principalmente a criatividade. E, enfim, também atuamos com graduações, né? Mestrados profissionais, doutorado profissional e pesquisa aplicada em diversas áreas. Nossa vertical de produtos educacionais, né? Aqui, para quem quiser conhecer um pouco mais, o site é cesa.school. E, sem mais delongas, vou apresentar para vocês a coordenadora do curso de Escrita Criativa, né, a autora Clarice Freire, escritora, publicitária, doutoranda em Ciências da Linguagem e coordenadora da pós Escrita Criativa da SESI School. Criadora do perfil Podlua, que já conquistou mais de 1 milhão de seguidores, né? Atualmente, Clarice já lançou o seu romance Para Não Acabar Tão Cedo pela Record, além dos livros best-sellers que ela lançou lá pela Intrínseca, Podlua e Podlua nas Noites em Claro. Mas agora ela está nessa nova fase, né, Clarice? Uma fase autora de romance, vai contar um pouquinho pra gente. Quem aí já acompanhou, acho que com certeza alguém aqui, ou então depois, já acompanhou Clarice desde essa época, que ela era do Facebook, dos poemas e tal. Então, assim, é um case exatamente com fit no que a gente vai falar na aula de hoje, né? Sobre pessoas que foram para o mercado da escrita, assim, uma jornada zero to hero aí. E para acompanhar nesse papo, Heloísa Dal, que é nossa professora, é um prazer recebê-la no corpo docente da pós, né, na disciplina de marketing literário, além de formar em publicidade e propaganda pelo UFF, também contou com cursos de especialização em Yale e Stanford e trabalhou durante 18 anos no mercado editorial, sendo os últimos 13 na editora Intrínseca, né, responsável aí por campanhas de marketing marcantes de best-sellers que todo mundo já ouviu falar, como Culpa das Estrelas, 50 Tons de Cinza, Como Eu Era Antes de Você e muito mais, assim, porque não coube aqui no slide, gente, mas a quantidade de campanha que a Elo fez, eu acho que, caramba, eu tô super curiosa aqui para ouvir tudo. E atualmente ela está no marketing da Aquarius, né, uma plataforma de streaming focada em conteúdos de bem-estar, e na Downtown Filmes, distribuidora de filmes também. E também vamos contar com Eugênia Ribas Vieira, né, graduada em jornalismo pela PUC-Rio, desde os 16 anos no mercado editorial, iniciou sua carreira na Rocco, agora ela está na agência RIF como agente literária, né, já trabalhou na editora Globo, e, não menos importante, era a editora e agente de Fernanda Young, né, eu acho que isso tinha que estar nessa bio aqui, para a gente ouvir algumas histórias interessantes aí de como é acompanhar uma autora como Fernanda foi, né, enfim, tô super curiosa também, é um prazer recebê-la, gente. E muitíssimo obrigada a todo mundo que está aqui. Vamos ouvir agora
as nossas convidadas. Clarice, pode puxar aí. Muitíssimo obrigada, gente. Ai, gente, que alegria enorme estar aqui hoje. Eu estava animadíssima, contando os minutos para estar aqui. O único defeito dessa noite é não ser presencial, mas tem um lado bom que a gente pode encontrar com gente do Brasil inteiro, né? Senão não seria possível muita gente estar aqui. É muito bom realmente estar com esses dois gigantes assim que eu respeito, admiro, amo, realmente são. Engraçado que Lara falou até agora, a gente nessas aulas abertas que a gente tem tido, ela falou mais mulheres, eu fiquei pensando, nossa, realmente, até agora foram mulheres. Né, que estiveram aqui, isso é incrível, assim, realmente não foi uma coisa nem premeditada, mas aconteceu dessa maneira. Já estivemos aqui com Carla Madeira, já estivemos aqui com Lorena Portela, agora com as meninas, assim, que realmente estamos agora em outra face, né? Estava até agora conversando com escritoras apenas sobre o ato da escrita, mas agora essa pergunta que não quer calar e que não pode calar e que não deve calar. Tem um livro em mãos, e agora? O que é que eu faço com esse danado? Como é que eu coloco ele no mundo? Como é que ele chega nas mãos das pessoas? Eu tenho uma história incrível com cada uma. Eu não posso perder muito tempo, porque eu quero aproveitar tudo delas. Se deixar, eu vou falar para sempre. Mas, Elô, eu fui autora da Intrínseca por muitos anos aí, né? E dos meus dois livros, Elô encabeçou a campanha, assim, tanto do Pó de Lua quanto do Pó de Lua das Noites em Claro. É um livro de poesia nacional de uma jovem autora do Recife, totalmente desconhecida, que ficou aí entre os livros mais vendidos do Brasil por muito tempo, e eu sei que Elô tem um peso enorme nisso, né? E por isso que eu acho interessantíssimo, eu sou publicitária, gosto muito da importância de entender como é que a gente faz esse livro chegar na mão do autor. E Eugênia, que está aqui também na minha história, eu não vou deixar de dizer, de jeito nenhum também. Conheci Eugênia há menos tempo, né? Apesar de que a gente já se sabia da vida, mas assim, a gente se conheceu mais profundamente há pouco tempo, quando eu estava muito grávida, com o livro nas mãos, sem saber o que fazer com ele. E aí surgiu a Eugênia na agência RIF e disse assim: Olha, peraí, que a gente pode te mostrar um caminho para esse livro. E foi aí que eu encontrei também os caminhos lindos que eu estou vivendo neste momento. Meu livro tem 1 ano de lançado na editora Record, meu primeiro romance. Então, assim, isso é um pouco da minha história com essas duas incríveis mulheres. E para começar a conversa, para a gente aquecer aqui um pouquinho, eu quero passar logo a palavra para elas. Esse curso, essa especialização, né, essa pós-graduação, a gente tem percebido, já estamos na quarta turma, né, a gente tem percebido que é um curso do profissionalismo, sem dúvida nenhuma, mas o motor, a motivação que traz todo mundo aqui é a paixão. Não tem como. Assim, a escrita e por todos os caminhos que ela pode encontrar. Temos aqui criadores de conteúdo e temos aqui cronistas, contistas, temos pessoas que estão escrevendo seus romances, que estão com seus projetos na gaveta, que estão com seus sonhos nem na gaveta ainda, tá só na cabeça, tá só no coração para colocar para frente. Temos aqui, eu estou reconhecendo vários alunos que são da especialização e várias pessoas que não são, então bem-vindos, bem-vindas todos que estão na instituição e que não estão, que estão aqui perto da gente. Então, temos percebido isso, a palavra é esse lugar da paixão. E aí, é muito comum que depois de um tempo, quando a gente começa a materializar a possibilidade de um livro, as dúvidas são inúmeras. Mas e agora, né? Como é que eu faço para que esse livro chegue em alguém? Como é que eu posso pensar em conhecer uma editora? Como é que alguém é lido no Brasil hoje? Tem tantas histórias, tem tantos caminhos possíveis, mas muitas vezes a gente não conhece direito nenhum, né? Então, um momento como esse, a gente acha super rico para que a gente possa dar essas dicas valiosas, entender esses caminhos. Então, para começo de conversa, que a gente vai falar de muita coisa, eu já queria dar o pontapé, tentando que a gente dissesse aqui qual é a diferença de um agente literário, que eu acabei de dizer que é Eugênia, ela é agente literária da agência RIF. Qual é a diferença de um agente literário, por exemplo, para um profissional de marketing literário? Qual é a diferença entre essas duas profissões na área da literatura? O que é que essas duas pessoas fazem? Qual o papel de cada uma dessas pessoas no caminho do livro, no caminho do autor e da autora? E aproveitando essa pergunta para já abrir as portas para que vocês se apresentem, dizendo também como foi a história de vocês com essa profissão, como foi que vocês foram parar aí, né? E aproveitar para falar um pouquinho também desse lugar pessoal e explicando, porque daí a gente vai
continuando. Então, não sei, posso começar por Eugênia, porque o livro precisa encontrar a editora, então vamos pelo começo do caminho. Vamos começar por Eugênia. Boa Bom, noite, primeiro, boa querida. noite, Clarice. Muito obrigada por esse convite. É muito bom estar aqui nessa sala com tantos novos escritores e profissionais da área também. Um prazer, Heloísa, você também um mito aqui no nosso mercado. Clarice também um mito como autora. Então, a gente está num mercado que ele é muito atravessado por afetos, né? Eu acho que você descreveu bem a questão da paixão e por profissionalismo, algo que eu entendo que no Brasil a gente ainda esteja construindo, assim, não tão longínquamente, não há muito tempo atrás, o autor brasileiro, como uma Clarice Lispector, recebia de direito autoral do editor um saquinho que conta-se num livro que a Olga Borelli escreveu, Esboços de escrever Clarice, que ela entregava a um mendigo muitas vezes. Então, esse mercado, durante muito tempo, ele foi marcado por uma não profissionalização do autor. E eu me encontro hoje num lugar que fez história, né? Que é a agência RIF. Eu acho que a Lúcia Riff foi uma pioneira no Brasil como agente, tentando colocar na rotina das editoras o que é o direito do autor. Então, desde o momento da contratação, né, a prestações de contas, isso é um pouco o que o agente faz, né, o que a agência RIF faz. Ela, a princípio, ela quer proteger os direitos do autor. Então, chega o autor sem contrato com a sua obra, a gente leva, apresenta a uma editora e tenta encontrar o melhor contrato para que esse livro seja comercializado. Então, esse é um primeiro ponto. A Lúcia Riff está há 30 anos nesse mercado, eu estou há 8 na agência Riff, há 20 já no mercado de livros. Eu trabalhei muito tempo como editora na editora Rocco, depois na Globo, e depois encontrei a Lúcia, então está sendo uma experiência de muito prestígio e de muito ensinamento para mim. Então a gente faz essa ponte com a editora e também tem o lado do internacional. Esses direitos autorais também são oferecidos a territórios internacionais junto a outros coagentes, pelo menos na agência RIF é assim. Então, primeiro a gente busca consolidar a obra no território nacional e, num segundo momento, o território internacional e direitos outros como audiovisual e para teatro. Então, a gente tenta trabalhar a obra várias facetas, né? Agora, Heloísa quer falar do marketing. Gente, boa noite. É maravilhoso poder trocar com você, Clarice. Eita, deu uma travada, Elu, no teu Maravilhosa, linda. É áudio. muito bom ouvir você falar, porque aí travei. Voltei? Voltou, a Bom, vou imagem tá tentar aqui, qualquer coisa eu vou maravilhosa e trocar de de vez em internet. quando tá dando umas travadinhas. Engraçado. Mas pode Peraí começar. que eu vou tentar trocar uma coisa. Eu Ah, acho que tá bem. Bom, enquanto eu troco a internet, né? Não vou perder esses segundos. Eu dei uma risadinha no final da fala da Agora, Eugênia. Ah, voltou, pronto, depois eu voltei. falo. Eu Ótimo. troquei a internet, acho que vai melhorar. Muito bom ouvir você falando, Clarice, porque assim como a Eugênia, a gente para pensar que está há 20 anos nesse mercado, né? E a gente vai fazendo as coisas e de repente você vira e fala assim, meu Deus do céu, mas a gente já fez bastante coisa, né? A gente já está aqui há um tempão fazendo essas coisas. E que coisas legais, né? Que espaços bacanas de ocupação e de olhar e falar, meu Deus, lançamos
a gente trabalhou junto lançando o seu livro, né? Um puta sucesso. A gente fez muita coisa antes disso, depois disso. E a gente tem pouco tempo de parar para falar e de analisar e de conversar sobre isso. Então, acho que não só esses papos, mas também o próprio curso de especialização, né? As aulas que tu tem uma oportunidade de dar, a gente terminou uma turma, daqui a pouco começa a segunda, é muito bom porque a gente reflete sobre não só o próprio trabalho, mas o interesse das pessoas. Então, isso é sempre maravilhoso, a gente poder conversar e tirar dúvidas e trocar mesmo, porque no fim a gente está sempre aprendendo. O profissional de marketing literário, na verdade, acho que isso se mistura muito com a minha história, porque eu fui fazer publicidade, eu sempre soube que eu queria fazer publicidade, eu sempre soube desde sempre querer fazer publicidade e teatro, e aí eu não tive dúvida nenhuma, fui prestar para as duas e tal. Só que chegando na faculdade de publicidade, eu me deparei com aquela questão ética mesmo, do tipo, meu Deus do céu, será que eu vou ter que vender qualquer coisa? Será que vai ser isso? Vai ter que chegar e eu vou vender tudo isso? E eu sempre gostei muito de ler, cresci lendo muito, acompanhei Harry Potter sendo lançado ali ano após ano, dividindo os livros com meus irmãos, e eu nunca tinha pensado que eu poderia trabalhar numa editora. E aí uma pessoa lá na UF, uma amiga, na época tinha outra amiga que estagiava na Record, aonde Clarice hoje tem seu livro lançado. Então, lá em São Cristóvão, naquele mesmo bate-local. E aí eu falei, gente, vou lá ver qual vai ser dessa história aqui, como é que vai ser esse negócio. E é muito engraçado porque a Cissa, que foi uma primeira pessoa que me contratou na Record, ela estava uma coisa tão desesperada, as coisas estavam tão difíceis, assim, que eu me lembro dela perguntar assim para mim, você sabe ler? Sabe escrever? Gosta disso? Então senta aí para fazer uns negócios, sabe? Porque era uma grande loucura, um monte de coisa para fazer. E aí eu comecei lá e eu me apaixonei, porque aí no fim das contas eu consegui resolver um problema que passava por um ético de, meu Deus do céu, será que eu vou ter que vender qualquer coisa? Não, mas se eu vender qualquer coisa vai ser livro, ainda será livro, e isso vai servir, né, para alguém em algum lugar. Então, o que eu mais acredito que diferencia, eu acredito que um profissional de marketing ele se diferencia muito quando ele é uma pessoa que, primeiro, ele não deixa de se atualizar nunca das coisas que estão acontecendo, das formas novas, né, de divulgação que existem, e quando é alguém que se aprofunda no conteúdo do que vende. E nisso eu acho que a pessoa que trabalha fazendo marketing literário, ela precisa ser apaixonada por leitura, porque senão você não tem como dar conta disso. Você precisa mergulhar nesse conteúdo, você precisa elaborar a partir dele, fazer conexões com isso e se divertir contando essa história para as outras pessoas. É o que você falou no início e o que a Eugênia falou depois. Passa pelo afeto e pelo encantamento de quem escreve e de quem vende isso. Porque você precisa encontrar a verdade de cada livro e você precisa fazer conexões a partir dessas verdades que estão escritas por aqueles autores em cada livro. E você só consegue fazer isso se dedicando integralmente. E é impossível você fazer isso, ficar lendo um monte de livros se você não suporta essa ideia. Então, acho que com outros materiais, com outras coisas, o marketing ele consegue assim dar uns tapas e ir se virando. Mas se você vai trabalhar com marketing literário, você precisa ser apaixonado por isso. Por livro não tem como você escapar. Maravilhoso, maravilhoso, gente. Então a gente vai aprofundando um pouquinho mais também lá na frente sobre como é que funciona essa vida desse profissional. Porque, assim, eu acho que as dúvidas vão surgindo. Teve até um convite que surgiu para mim uma vez e achei maravilhoso o título. Disseram assim, olha, vamos conversar sobre a profissionalização do escritor. Por isso que eu gostei muito também da forma como a Eugênia começou a trazer a história do mercado aqui no Brasil, né? Eu, ultimamente, estou, por exemplo, por conta, inclusive, do professor Wellington de Mello, que é professor de edição e publicação aqui, que está aqui presente. Ele me fez uma provocação num café para estudar crítica literária, né? E eu estou estudando crítica literária a partir do leitor na rede social, por exemplo, que é uma grande nova página do capítulo que a gente está vendo no mercado editorial de hoje, o poder dessa galera que está aí fazendo
bookgrams, bookstagrams, como é que chama, ou o BookTok, ou os booktubes, né? Essa galera que está apaixonadíssima, apaixonadíssima, que lê de uma forma... para mim, eu fico muito chocada como eles têm um volume de leitura, e não só tem um volume de leitura, mas trocam. As editoras estão cada vez mais de olho nessas pessoas, que estão cada vez mais perto dos próprios autores. A gente está vendo um mundo muito diferente. E a Heloísa falou sobre atualização. Ou a gente, de alguma maneira, está ligado para tentar entender essas correntes e pensar como fazer o livro surfar em todas essas ondas da melhor maneira possível para que ele encontre seus caminhos, porque a gente muitas vezes, eu já estou me adiantando, né? Mas lá na frente eu vou falar, muitas vezes a gente acha que o livro, esse objeto sagrado, ele precisa estar num lugar imaculado. A gente não pode olhar para ele como algo a ser vendido. Isso é uma loucura, né? O livro, na própria teoria literária, se diz, isso é quase que um consenso na teoria literária, olha que isso não é fácil, mas se tem quase que um consenso mesmo de dizer que a literatura que não é lida, ela é um potencial de literatura. Um livro fechado é um potencial de literatura. É literatura a partir do momento em que o leitor lê esse livro. Aí sim o ato literário se concretiza. Ele se concretiza na leitura. Então, o leitor, ele é tão fundamental na vida de um livro quanto o autor, né? Não existe essa divisão. E aí, o mundo de vocês aí, da profissão de vocês, do que vocês fazem, tem tudo a ver com isso tudo que eu estou falando. Então, vamos lá continuar. Agora eu vou para a Eugênia novamente, né? Que é aquela pergunta máxima, já quero chegar direto ao assunto, para que daí a gente vá desenvolvendo as outras partes, né? Que é assim, eu escuto isso o tempo todo. Imagina vocês, né? Mas eu escuto isso o tempo todo. Clarice, como é que eu faço para uma editora ler o meu original? E, de fato, é uma pergunta angustiante, né? Uma editora que está lá num patamar, num lugar tão, tão distante, recebendo milhares de livros, autores já reconhecidos vão passar na frente dessa fila. Eu estou aqui com o meu original em mãos. Como é que eu posso fazer? Quais são os caminhos que eu posso ter para que uma editora pare para ler o meu livro, né? Seja através de um caminho como a RIF, até entender como é que vocês fazem para que isso aconteça, assim, para que um editor disse, ei, preste atenção, esse livro aqui é interessante, ainda que essa pessoa não seja exatamente tão conhecida, né? Mas até mesmo para alguém que já seja conhecido, a gente às vezes se ilude, né? Não é fácil. Muitas vezes alguém que já, por mais que seja mais fácil, sim, acho que já existe um caminho aberto, claro, né? Já existe um histórico, mas até para quem já tem livros publicados, às vezes quando você chega com um novo livro, depois de algum tempo, normalmente, sei lá, pelo menos 2 anos depois de lançado o livro, às vezes também não é simples entender, mas e agora? Como é que eu vou fazer para algum publisher, para algum editor parar para ler o meu livro? Então, acho que essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer, sabe? Te fazer a pergunta já puxando um raio aí, se um autor pode fazer isso de uma forma independente e se isso dá certo, né? Isso pode dar certo também? Larissa, essa pergunta até palpita meu coração, porque me dá um nervoso. Esse é o meu dia a dia, né? É que o editor leia o livro desse autor. Principalmente, eu queria deixar claro aqui, eu sou uma grande incentivadora do novo autor nacional. Então, eu busco muito essa publicação do autor nacional, como a agência RIF tenta, no seu máximo potencial, abraçar autores e que possa fazer essa ponte com as grandes e médias e até pequenas editoras. O problema é que não temos tantos braços assim e ainda são poucas as agências no Brasil, né? A gente vê um mercado como norte-americano que o autor não chega a uma editora sem seu agente. No Brasil não existem tantas agências assim, então isso faz com que o autor precise sim chegar à editora muitas vezes por conta própria. E o que eu vejo? A gente tem um quadro digital hoje e também um quadro de livro físico interessante para o novo autor. Digo isso porque são tantas editoras, tanto pequenas como de autopublicação, que hoje permitem o sonho do primeiro livro, que esse primeiro movimento, eu acredito, importante para o autor ganhar notoriedade. Claro que o trabalho do digital é também
muito importante e quanto melhor você for nas redes, e aí tem agora o TikTok e tal. Mas falando principalmente de literatura, eu entendo que a publicação de um primeiro livro, pode ser para uma editora pequena ou em autopublicação, ela faz o seu livro ser lido e circular. E pode ser num pequeno núcleo, mas num núcleo que potencialize esse livro. Então, como, por exemplo, na Flip, agora eu assisti a vários pequenos lançamentos e recebi vários livros de editoras independentes e autopublicações nesse meu caminhar. E isso me deixa muito feliz, porque vejo que o autor está caminhando, né? Ele não está em frustração, porque eu acho que num momento, há pouco tempo atrás, essa autopublicação era muito mais cara e muito mais difícil. Hoje eu acho que ela está muito mais dissolvida, então eu vejo que existe uma publicação, então esse caminho do autor com o seu romance já lhe traz uma felicidade, e ele pode, com isso, aí sim, vira um canal no Instagram ou no TikTok e vender seu livro e se fazer conhecido. E a gente tem também um momento muito bom da literatura, eu estou falando de literatura, né? Mas da literatura nacional, porque a gente tem grandes autores, grandes exponentes, a gente vê Giovanna Madaloso, né, na mesa principal da Flip, no seu terceiro livro, sendo magistral, e uma pessoa de fácil acesso ao mesmo tempo. Posso dar outros exemplos. E então eu acho que esse se faz um bom caminho, até para chamar a atenção de uma agência. Assim, eu vou citar um caso, vou citar um nome, porque é um nome bem sucedido. Por exemplo, a gente está trabalhando o autor Pedro Jucá. E eu descobri o Pedro porque ele fez uma edição pequena dos contos dele, e pelo Instagram ele perguntou se eu gostaria de receber o livro, eu me interessei, e a partir daí ele trabalhou muito, né? Eu acho que depois vamos falar do trabalho do autor, que eu acho isso muito, muito importante a gente frisar aqui. Ele me apresenta um romance maravilhoso que em seguida a gente consegue colocar numa grande editora. Então, eu queria mostrar como foi fundamental para o Pedro esse primeiro livro. E outro grande nome que até ganhou o Prêmio São Paulo, Eliane Marques. Eliane me chegou pelo Instagram, já tinha publicações em poesia e um novo romance maravilhoso pela Autêntica Contemporânea. O romance ganhou o Prêmio São Paulo. São dois cases que eu acho que demonstram essa possibilidade do autor. E por que eu digo que eu quero ser aqui inspiradora ou até animadora desse jogo, né? Porque eu sei que é um mercado muito difícil e existe um lugar muito solitário do autor, que os agentes, como eu disse, são poucas as agências no Brasil, a gente não consegue chegar a todos os autores que a gente gostaria, nem tampouco as editoras, essas também com números muito mais limitados, né, de quem podem atender. Então, eu acho que existe primeiro a necessidade de um trabalho de muita qualidade, de você ter orgulho do que escreveu, de um trabalho que não seja precipitado, não queremos publicar qualquer coisa, que essa primeira frustração seja quebrada, que se não conseguir uma grande editora, não conseguir a atenção que eu queria, eu faça e realize esse livro da maneira que eu tenho, da maneira que é possível, e que eu realize essa divulgação pelos meios que hoje são muito democráticos
que estão nas redes sociais. Então, hoje existe facilitadores para esse autor não conhecido ser conhecido, sim. E é isso que eu queria explanar aqui como incentivo. É muito bom, né, Eugênia, te ouvir falando, porque a gente vem de uma época onde isso não era possível, né? No curso eu falo muito sobre essa mudança mesmo, né? Porque foi radical para o marketing e a divulgação ter rede social e não ter. E o que aconteceu nessa transformação, né? Porque, no fim, volta para o que a Clarice começou falando, que é o estudo dela do leitor. É o leitor no centro, é o leitor com o poder. O poder é dele. Então, na verdade, você pode não só lançar um livro como autor, mas os leitores poderosos podem te dar a visibilidade que você precisa. Porque se você pegar, trabalhar o seu livro, ia trabalhar mesmo, porque dá muito trabalho. É pegar o seu livro, é escrever o seu livro, é trabalhar nesse texto, é autopublicar algo que era impossível há 10, 15 anos atrás. E você pode ter uma newsletter, você pode ter um canal no TikTok, você pode ter um podcast, você pode fazer tudo isso. E você não precisa, na verdade, fazer tudo. Você pode escolher um canal só, mas você faz bem um. Porque aí você alcança leitores e você tem base de fãs sem nem estar publicado por uma grandíssima editora. E aí é muito mais fácil das grandes editoras conseguirem olhar para você, porque quem vai te trazer, quem vai te levar são os próprios leitores. Como cansei na Intrínseca de ir acompanhando as redes, fazendo as redes sociais lá, a equipe receber enxurradas de motins de pessoas falando, eu gosto disso aqui, publiquem fulano de tal, e você vai olhar, você vai ver. E eu acho que também essa mudança foi muito radical do mercado editorial com a internet, porque também os próprios editores, dentro das editoras, passaram a olhar o marketing e as redes sociais como um aliado, né? Antigamente, a gente tinha, né, esse velho poder, que era eu publico o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e vocês comprem ou não, né? Se você tinha lá uma matéria na Veja, umas páginas amarelas, era primeiro lugar, acabou, tá fechada essa conta. Depois que a rede social surgiu e esse poder foi sendo mesmo, tipo, diluído, dando poder para outras pessoas, dividindo, fragmentando, você tem a chance de, primeiro, essa tua conta não fecha mais, ela ficou muito mais complexa, mas de você dar a chance de muitas pessoas aparecerem com trabalhos maravilhosos. Maravilhosos. A Giovanna Madaloso, gente, quando eu li Sweet Tóquio, quando eu peguei esse livro, li pela primeira vez, eu falei, gente, o que é isso aqui? Eu engoli o livro, não consegui ficar na fila dela, gente, uma loucura na Flip. Ela é maravilhosa, fui ler o Teta Racional, fui procurar na Travessa, só tinha um. Eu falei, gente, que loucura. Então, eu acho que hoje a gente tem muitas ferramentas, e eu acho que a gente tem ferramentas a partir do momento que o poder está na mão do leitor. Eles não só indicam o que eles gostam muito, eles dão muita, né, dão muito, fortalecem muito, né, o que eles gostam como leitura. Como hoje a gente tem possibilidade de ter nicho de absolutamente todos os assuntos, porque tudo pode vender. Né? Quantas vezes alguém manda um negócio e fala, você já conhece essa influenciadora, você entra no perfil da pessoa, a pessoa tem 5 milhões de pessoas seguindo, e você nunca ouviu falar naquela pessoa. Falo, gente, mas o que é isso? De que isso? Aí a pessoa é especialista, sei lá, em passarinhos Em mangá. específicos. É bizarro, é É isso bizarro. aí. Então, mercado tem, e agora a gente tem mais chance. Eu acho que sempre tem que olhar por esse, como a Eugênia disse, nesse lugar esperançoso. É mais fácil hoje do que era. E eu não estou dizendo que é fácil, pronto. Eu estou dizendo que hoje a gente tem mais ferramentas, tem mais possibilidades. E eu também, a gente fala muito disso lá na minha matéria, de que o autor ele não é profissional de marketing mesmo. É difícil você abrir uma câmera e falar para ela de um jeito natural. Talvez seja difícil você gravar um podcast, mas assim, uma newsletter talvez seja um pouco mais fácil para você. O grande lance da divulgação de qualquer coisa, de qualquer produto, de qualquer livro, de qualquer conteúdo, é você ter consistência. É você ter um plano e de você continuar fazendo. Porque se você continua fazendo, se você continua mostrando seu trabalho, ele chega. Demora um pouquinho, mas ele chega.
Então, eu fico mais feliz toda vez que eu vejo novos autores, nomes que eu nunca vi, autores que de repente surgiram. Meu Deus, surgiu do nada para você, querida. Essa pessoa já está aqui, ó, ralando há muito tempo, né? Então, as possibilidades hoje são maiores e são inúmeras. A gente só tem que encontrar o caminho e aí é trabalho, 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 trabalho. Eu que tô com palpitação, minha gente. Eu não sei vocês, mas eu tô com palpitação, assim, de ouvir essas duas, porque realmente a cabeça fervilha de vários caminhos e eu tenho que ver o que é que eu vou escolher aqui, porque o tempo é curto, né? Mas que maravilha, que maravilha. E falando agora dessa ponte, assim, eu nem tá aqui nas perguntas, mas que interessante, acho que para todo mundo que está aqui, escutem o que elas estão dizendo, assim, veja, as poucas histórias que a Eugênia trouxe, ela vai trazer mais, e Elô também, mas essas poucas histórias que a Eugênia trouxe, foi assim, o autor veio falar comigo no Instagram, né? Fulana veio falar, fulano veio falar. E aí eu fui ver, e quando eu vi, tinha uma consistência, me interessei, tinha uma galera, então você começa a perceber, e às vezes a gente tem uma ilusão muito grande, assim, que a gente vai estar andando na rua, e a gente vai esbarrar, assim, com um agente literário que vai estar com colete xadrez, e vai chamar a gente para tomar um café, e vai dizer, nossa, mas eu encontrei agora, esse é o gênio que eu estava buscando, você precisa ir para a Companhia das Letras hoje. Né? Às vezes a gente tem um pouco essa coisa de que vai ser por aí, e veja só a história, né? Não conhecemos, por isso que eu gosto do nome dessa aula, eu gosto muito dos bastidores de como as coisas acontecem. Eu não fui para essa FIP, quase morro de dor do cotovelo. Falei para a Heloísa, desabafei com a gente, estou com dor do cotovelo, estou morrendo, por que que eu não fui? Mas já ouvindo os ecos, assim, porque eu fico vendo as conversas, vendo tudo, e também das conversas que eu tenho com autores, com autoras aqui o tempo todo, eu só escuto histórias de pessoas que um dia chegaram e mostraram, e foram bater numa porta, e foram dar um jeito, né? E aí eu já vou pular. Meu Deus do céu. É porque eu queria, antes disso, eu queria. Bom, vamos com calma. Mas eu vou para lá. Eu vou para lá. E aí não tem como não falar, né? O assunto já surgiu. Eu vou pular para essa pergunta e a gente volta. Marcelino Freire tem uma máxima que eu adoro, essa frase dele, né? Que ele diz: o maior distribuidor de livro do Brasil é o sovaco do autor. Ele vive dizendo essa frase, porque coloca o livro embaixo do braço e vai levando para todo lugar. Eu estou complementando, por causa da minha pesquisa, que tem o sovaco do leitor também. E aí, essa é a discussão da gente. Tem o sovaco do autor, mas tem que ter o sovaco do leitor junto, né? Se não tiver os dois, não dá, né? Realmente é uma via de mão dupla. Mas pensando nisso, né? Eu pensei, o autor é fogo, assim, porque tem a parte daquela coisa preciosa, daquela coisa que você fica na solidão, que você fica muito tempo numa gestação, realmente, eu falo agora como autora mesmo, assim, numa gestação, às vezes uma gestação terrível, às vezes uma gestação maravilhosa, na verdade, tem altos e baixos por tudo isso, até que chega um momento que você tem que dizer assim, lê isso que eu escrevi, não é fácil. Tem uma coisa também da coragem, da aceitação de que, nossa, eu quero que as pessoas leiam esse livro. É um processo que eu vejo os alunos e as alunas fazerem muito ao longo do curso. Isso vai sendo amadurecido a cada disciplina, assim, eu vou vendo que eles vão criando uma musculatura e dizer assim, poxa, eu acho que realmente, talvez em algum momento, eu tenha coragem de querer ser lido, né? E quando, na verdade, isso precisa ser superlativo. Porque, assim, o autor e a autora precisa chegar um momento que ele vai fazer um trabalho pelo livro dele. E isso não é fácil, porque eu acho que para o autor tem uma dualidade muito grande entre o querer quase que se esconder depois que a gente escreve um livro e quase que gritar ao mesmo tempo para o mundo, olha, mas eu tenho isso aqui. Então, quando me perguntaram essa semana, eu até marquei vocês, né? Qual é a dica que você daria para quem está começando? Eu falei, a primeira coisa foi, tenha um livro, porque às vezes a gente está já na ansiedade de como vai ser publicado, mas a nossa principal ansiedade tem que ser finalizar o livro, revisar o livro, para que isso aí que vocês falaram aconteça. Eu tenho segurança. É esse o livro que eu quero escrever mesmo. É isso aí. E aí, se eu escutar uma crítica muito pesada de alguém que está dizendo isso não me interessa, eu vou ouvir o que é importante, eu vou ouvir o que é que pode ser de fato construtivo para mim, mas aquilo não vai destruir
a minha certeza de que aquele livro ele é bom, ele tem que ir para frente. Eu acho que praticamente todo autor, toda autora já ouviu muito não. É muito difícil a história de alguém que logo de cara, ai, que coisa linda, vamos lá. É difícil, né? São casos raros, porque normalmente você vai ouvir um não, você vai ouvir, ai, tá lindo o seu livro, mas não é para gente, não é para esse momento para gente agora. Então precisa de uma persistência. A pergunta que eu quero fazer para vocês, mas vocês já fizeram assim, é, na prática, o que é que vocês viram dessa diferença de um autor que se engaja, que se apropria do próprio livro, que dá as caras, que toma a frente, e do autor, coitado, que tem mais dificuldade com isso, assim. E eu entendo do fundo do meu coração essa dificuldade. Então, como equilibrar isso? Vocês viram a diferença na prática? Essa diferença aconteceu, coisas que vocês podem lembrar de exemplos, assim, a diferença que fez alguém que se engaja mais e alguém que se engaja menos, mas esse que se engaja menos, esse que é muito tímido, algum exemplo concreto de ferramentas, formas que ele conseguiu também para que ele fosse lido, para que ele também tivesse esse lugar. Só para vocês terem noção de uma coisa, por exemplo, tá lindo acompanhar a Adélia Prado, que ganhou todos os prêmios do universo agora, recentemente, com 80 anos de idade, vez ou outra ela está aparecendo no Instagram para ler. Ela gosta de ler. Então, ela aparece lá no Instagram e ela lê um trecho do livro novo dela, que vai se chamar Monte das Oliveiras, eu acho, que vai ser o novo livro dela. Então, de vez em quando ela aparece lá, ela lê um trecho, pronto, ela não fica fazendo vídeos, ela tem 80 anos, tudo bem que ela está no lugar, mas ela está lá no Instagram, ela lê um trecho do livro dela, e aí? Noemi Jaffe também, Clarice, é mais velha e tá lá nas redes, arrasando com o livro novo dela. Olha aí. Então, quais as diferenças que vocês viram? E nessas diferenças também, o que é que pode sanar aquele que tem muita dificuldade? Bom, vou pegar aqui a resposta. Todo esse seu pensamento me gerou aqui também muitas reflexões e queria puxar por Helena Ferrante. Por que que eu quero puxar por Helena Ferrante? Porque essa grande exceção estourou o mundo afora. E até foi uma negociação que eu fiz na época da Globo, vou me gabar aqui, mas eu trouxe Helena Ferrante, primeiro livro para o Brasil. E eu queria dizer, sobretudo, que cada autor tem muito a sua subjetividade e sua especificidade. E na agência a gente tenta enxergar esse autor no seu potencial como sujeito no mundo. Eu acho que a literatura vem daí, né, a literatura vem de um lugar que é muito singular e que necessita de uma escuta muito sensível para entender esse autor e acreditar nesse autor. Eu acho que esses lugares de escuta ao autor vão ressoando suas vozes, né? As várias vozes. Então, eu, como agente literária, eu não posso, de jeito nenhum, ter uma expectativa de mercado de que todos os autores serão iguais àqueles que deram certo. Porque o que dá certo uma vez. Isso a gente tem no nosso histórico de livros de sucesso. E suas repetições geralmente não dão certo. Então, se eu escrevo amanhã um livro, sei lá, como o Crepúsculo, né? Como tiveram os sóis nascentes da vida, os sóis nascentes não deram certo como o Crepúsculo. Então, dentro dessa perspectiva, talvez seja um caminho muito difícil para o autor tentar imitar ao outro. Eu acho como lugar da escrita, e aí você cita um dos nossos grandes professores, que é Marcelino Freire. A gente tem outra grande escola no Brasil, que é a Assis Brasil, Cíntia Moscovitch, Clarice Freire fazendo escola. Esses lugares primeiros que descobrem o autor e descobrem as vozes desses autores. Essas escolas têm sido muito importantes para uma literatura assertiva no Brasil, uma literatura que o autor se enxergue como autor.
Então, a gente hoje tem também esse espaço democrático que são as escolas de escritas criativas que dão uma primeira escuta e olha para esse autor e fala, olha, você é autor. E aí vem o outro lado da moeda, que eu acho que é muito recorrente nos dias de hoje, com a velocidade das coisas, que todo mundo quer o sucesso para amanhã. Alguns conseguem, alguns viram autores de TikTok, assim, de um segundo para o outro. Mas uma coisa que você falou é essa consistência da obra e do trabalho. Então, de um lado, originalidade, de outro, consistência. Um trabalho bem feito, um trabalho que exige trabalho, assim, autores que ficam de 2 anos a 5 em cima de uma mesma obra, e isso não é muito para um livro. E, então, é um pouco sobre isso que eu queria colocar. Acho que o que vocês falaram, Eugênia e Clarice, é o que define mesmo o que você pode fazer com o seu próprio livro. No fim, o trabalho em cima do livro é descobrir a sua voz, a sua autenticidade, o que você quer dizer, né? Não adianta você querer ser um sucesso do TikTok, né, com milhões de visualizações, se você não consegue abrir uma câmera e falar para ela com naturalidade, porque é forçado. Como exige consistência, você não vai conseguir fazer isso durante muito tempo. Então, tenho certeza que ninguém está forçando a Adélia Prado a chegar, né, abrir a câmera e ler o trecho do livro dela. Tem uma coisa que eu Ela ouço disse muito... que ela adora. Ela falou, eu adoro ler. Eu adoro ler. Se ela adora ler, ela lê. Imagina. E a coisa mais incrível que eu acho, que aí você foi, eu acho que no ponto, Clarice, que é você ter segurança sobre o seu próprio trabalho. Quando você tem segurança sobre o seu próprio trabalho, significa que você encontrou a sua voz e aí a sua autenticidade. Quando você descobre isso, qualquer pessoa pode falar o que quiser mesmo, porque você sabe até onde você pode ir. Isso significa também que você precisa descobrir a sua autenticidade nas formas de divulgar o seu trabalho. Porque não adianta usar um canal que você não sustenta a longo prazo. E eu entendo, eu vejo quantas pessoas, né, quantos autores, não estou confortável com isso, não acho legal fazer isso. Eu acho mesmo que a pessoa tem que definir o que ela não faz, porque aquilo ali não vai para frente. Mas eu também acho que as pessoas precisam, os autores, as autoras precisam encontrar esse lugar e pensar sobre isso. Porque eu ouço desde pequena, não adianta você saber. Você tem que mostrar que você sabe. Você precisa mostrar para as pessoas que você sabe, que o que você está fazendo, que você sabe, não adianta fazer, você tem que mostrar para as pessoas o que você está fazendo. Então, para você mostrar para os outros, acho que você tem que ter uma segurança muito grande, porque aí os nãos não vão ficando, né, não acabam com você todos os dias, porque isso é uma loucura. E eu acho que aí você também não desiste, né? Você está mais ali firme no propósito do que você gostaria de fazer. Agora, o que eu posso dizer, como uma pessoa de marketing, com muitos autores, né, trabalhando diferentes, é que é muito diferente quando um autor, uma autora vira e fala: topo fazer 15 eventos pelo Brasil. Amor, vamos fazer 15 eventos no Brasil. Eu assino quantos livros em cada evento? Assino 300. Então, você tem 15 eventos vezes 300 pessoas que vão nos eventos, se isso for divulgado. Isso é trabalho pra caceta. Clarice sabe quanto que é. Então, é muito trabalho, é muito cansativo, mas isso te dá um nível de visibilidade, te dá um nível de chegar perto dos seus leitores, das pessoas que são fãs do teu trabalho, que aproxima de um jeito que a pessoa é inesquecível. É inesquecível para um leitor chegar perto do seu autor, receber um abraço, um beijo e um autógrafo. A gente também é leitor, a gente sabe o quanto que isso mexe com a gente. Então, quem topa fazer isso, né, chega num outro lugar. Quem topa pegar o seu livrinho, ir para uma Bienal do Livro, ir para uma Flip e chegar lá e ficar vendendo o seu livro, acontece demais. No stand da Intrínseca, a gente tem, sei lá, a Clara Savelli, que ela vai lá, ela vai todos os dias, ela ia todos os dias no stand, ela ficava do lado da pilha de livros dela, ela tem um livro que é um YA, né, brasileiro, uma história super fofa e tal. O livro não entra em lista de mais vendidos fora da Bienal. E na Bienal, ele é sempre top 3 do stand.
Porque ela está lá vendendo o livro dela. Os 10 dias ela fica lá parada vendendo o livro dela. Porque ninguém vende o melhor seu trabalho do que quem escreveu. Então, assim, você tá lá, chega uma pessoa, é autora desse livro, meu Deus, uma autora, que livro é esse? Não sei o que, você conversa, tal que foi. Era sempre top 3 do stand. Então, o sovaco, que o Marcelino sempre fala, é sovaco mesmo, é carregar o seu livro, é estar presente nos lugares, é se mostrar, aparecer de alguma forma. E eu entendo que seja muito mais complexo para quem não tem isso como algo natural. Você gasta muito mais energia nisso. Mas, no fim, a gente tem que botar na balança, né? O que a pessoa quer? Ela precisa ser lida, ela quer ser lida, você quer mesmo ser lido? Então, a gente precisa se mostrar, porque realmente o agente literário, o olheiro, que vai encontrar você na rua de casaquinho xadrez, vai ser mais complicado, né? De chegar já com o seu contrato para você assinar. Vai, Eugênia. Só quero completar aqui. Não, é que eu sou agente principalmente de autores literários, né? E a gente entende que os autores literários, eles têm lá suas dificuldades com essa exposição, né? A gente sabe que esses autores young adults, eles têm uma maior facilidade tanto com as redes sociais, quanto em vender o próprio livro. Eu acredito muito nesse sovaco do autor e esse autor que consegue falar bem e falar de sua obra é muito mais fácil assim de se trabalhar. Mas queria atentar também para esses que não têm esse perfil, que eu acho que esse mercado apresenta suas capilaridades e dentro de uma temporalidade de um contrato que é de 7 anos, muitas coisas podem acontecer a esse livro. Hoje nós temos os clubes de leitura, que são espaços menores e mais íntimos, que eu acho que são mais fáceis para esse autor, que não sabe muito bem se expressar ou falar sobre ou vender a sua obra, né, como a Heloísa colocou tão bem. Esses espaços de clubes de leituras, eles estão se proliferando o Brasil inteiro, online. Então, o autor está presente vendendo seu livro de uma maneira mais confortável, talvez, do que um stand na Bienal, propriamente, né? Outro capilar são os prêmios literários. Eu acho que essa é uma grande ambição de quem escreve, e dá muita visibilidade ao livro. E os próprios eventos literários, né? Hoje a gente tem Brasil afora suas flips, flupes, espaços por quase todos os estados e municípios têm suas feiras literárias que também trazem o autor e descobrem esse autor. Então, só queria falar dessa capilaridade e de quebra, que não haja essa ansiedade do livro dar certo num primeiro momento. Ele pode dar certo em seus 7 anos. Isso sim, a gente quer um trabalho bem feito para essa obra em seus 7 anos. Só concluindo aqui. Gente, Eugênia, essa calma que ela tem mesmo. Então, assim, várias vezes eu chego nessa minha né, com ela lá, e ela faz: Clarice, o seu livro não tem nenhum ano. Aí 1 ano, às vezes, para a gente parece uma eternidade. E ela fala, veja, ela fala em 7 anos. Quem no mundo de hoje fala em 7 anos? Mas é porque, de fato, o livro, ele faz um caminho surpreendente. Por exemplo, o fenômeno Carla Madeira, que todo mundo fala. Ótimo, chegou uma pergunta, mas por que 7 anos, esse número cabalístico? É bom saber. Mas, assim, por exemplo, Carla Madeira, que começa com aquele livro, Na Quixote do, que eu acho que foi... Quantos anos depois foi que ela acabou na Record? Acho que foi, meu Deus, muitos anos depois. Acho que foi 2014 que ela publicou. 2014 na pequena, Quixote, né? Isso. E na Record. Foi Acho depois que da pandemia. Foi Foi depois da 2020. Quase 10 pandemia. anos depois. 10 8, né? Quase isso. Gente, quase 10 anos depois que os leitores,
o livro começou a circular, começou a circular, começou a circular, a onda começou a crescer. Aí, né, teve também uma matéria no jornal que deu aquele impulsionamento, aconteceu. Mas a gente está falando aí de 10 anos, sabe? Então, realmente, o livro, ele é um organismo vivo. Existe um organismo vivo aí, pulsando, que começa a andar. Olha, aí, já está, gente, 2014 a primeira edição e 2021 a segunda pela Record. E hoje está virando série da HBO. Agora estamos falando de 2025. Veja, são muitos anos, gente. A gente olha, às vezes, a história olhando para trás e vê tudo muito como se fosse uma coisa rápida, uma coisa só, uma coisa que rapidamente aconteceu. Mas, realmente, o livro ele tem um caminho muito próprio, é muito surpreendente. A gente não sabe o que pode acontecer a partir do momento que a gente lança no mundo, né? É, eu quero que a Eugênia só responda por que esse número cabalístico 7 anos, que eu quero complementar uma coisa. 7 anos geralmente é o contrato com a editora. A gente faz um contrato de 7 anos e demora geralmente um ano até ficar pronto, editar e tal. A comercialização dura geralmente 6 anos de comercialização, 6 a 5. Então é esse período que a gente fala, vamos trabalhar em vista desses 5 a 6 anos de comercialização. 7 no total. Olha só, gente. Então, assim, é realmente dar tempo ao tempo. Eu sei que eu sou suspeita de falar do tempo no momento, mas, assim, é dar tempo ao tempo, mas não é dar tempo ao tempo sentado numa poltrona. Acho que é isso que a gente está começando cada vez mais a entender, né? Eu queria só fazer uma pequena fala, que eu quero voltar para as meninas, mas sobre uma questão de seriedade também com o nosso próprio trabalho. Escrever e publicar não é um hobby para quem quer, de fato, levar aquilo para frente. A gente pode não viver disso, tá? Normalmente, inclusive, não se vive disso, é difícil. Então, eu converso com a grande maioria dos autores, das autoras, a maioria esmagadora, faz alguma outra coisa e escreve livros. Isso, inclusive, ajuda a tirar esse peso do livro. Eu tenho que escrever para me sustentar, né? Isso ajuda bastante, tira essa ansiedade. Eu faço porque, de fato, eu vou ter o meu tempo, porque aqui eu consigo. Agora, tem gente que já consegue, então, que vive ao redor da literatura como um todo, né? Ensinando, ministrando oficinas, fazendo revisões e tal. Mas só contando essa história, assim, que eu acho que agora já se passou tanto tempo, tá tudo bem, assim, até para mim de contar. Vejam, por exemplo, quando eu lanço 2 livros de poesia pela Intrínseca, saio da Intrínseca. Eu planejava lá publicar um terceiro, certo? Planejava publicar um terceiro. Percebi que a linha editorial não estava indo no mesmo caminho desse novo livro que eu ia fazer. Conversamos, entendemos isso, fechamos esse ciclo. Então, não ia mais publicar esse terceiro livro, fiquei com ele. Vou fazer o que com ele? Só que aí teve o pulo do gato nessa história. Eu tive uma rescisão de contrato, eu ganhei um dinheirinho, porque eles me devolveram o dinheiro da rescisãozinha de contrato. Eu poderia ter pego esse dinheiro e feito o que eu quisesse, né? Pagar umas contas, uns boletos e tal. Como ele veio do livro, eu pensei, esse dinheiro ninguém mexe, ele vai para o próximo livro. Eu preciso botar ele no próximo livro, ele vai ser o meu investimento. Ganhei para isso. Marcelino, que é meu primo, se recusa veementemente a ler as minhas coisas. A gente ri disso e tal. Ele não quer mesmo. E eu também, hoje em dia, tenho muita clareza que também não quero, né? Claro, depois de publicado, sim, eu pego dicas, eu converso, eu pergunto, eu digo, olha, esse personagem tá bacana, esse tom tá legal, mas ele nunca será a pessoa que vai revisar. Não vou dizer nunca será, pode ser que seja um dia, nunca foi a pessoa que revisou esse livro. Por implicações, a gente acha que não é o caso. Aí eu perguntei para ele, Marcelino, eu quero uma revisão crítica do livro. Quem é que você me indica? Ele me indicou uma empresa de 2 mulheres chamada Balbo, procurem aí, Baubo, Balbo, que é uma empresa, que é Júlia Dantas, uma grande autora, e Cacá Joanello, elas são revisoras críticas profissionais. Então, as duas têm uma formação incrível, têm doutorado em escrita criativa, enfim, têm toda uma formação. São autoras, principalmente Júlia, publica muito e tudo mais. Fizeram essa empresa que elas recebem originais e fazem leituras críticas. Elas fazem tanto a revisão gramatical quanto dão opinião mesmo, saem revisando. Era num nível de detalhe assim, Clarice,
a personagem está sentada, mas eu não vi ela sentando. Eu acho importante aqui a gente ver ela sentando. Aí eu ia lá e botei, Augusta sentou. Coisas que quando você está escrevendo, vai passando. Então, elas tinham esse nível de detalhe. É caro, assim, não é caro, né? Mas era um dinheiro que eu precisava investir, para mim, naquele momento era. Mas eu peguei ele todinho e dei para essa revisão crítica. Então, veja, isso estava levando muito a sério a coisa, porque eu peguei aquele dinheiro que eu poderia estar botando em outro lugar, isso eu vou dar nessa revisão crítica. Para quê? Para que, de fato, eu tenha essa segurança. A partir do momento que eu for falar lá com a RIF, porque também fui eu que fui atrás da RIF para conversar, né? Olha, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Eu estava tranquila, porque eu tinha revisado, eu tinha 6 anos, é um número cabalístico, 6, 7, é o mesmo, 6 anos com aquele livro. Depois desses 6 anos, eu mandei para uma revisão crítica. Essa revisão crítica durou praticamente um ano, porque o livro vai, o livro volta, o livro vai de novo, o livro volta de novo, para que eu, de fato, pegasse aquilo ali e dissesse, caramba, agora eu estou tranquila, eu vou mostrar isso, seja quem for. E comecei a fazer o meu caminho, né? Conversei com amigos, fui vendo quem podia me ajudar, eu consigo e-mail como, com quem eu falo, para poder ir mostrando, sabe? É Balbo. Eu vou colocar aqui nos comentários. Pronto, Balbo, para vocês verem. Elas são maravilhosas. E aí, Eugênia, eu queria fazer uma pergunta bem prática agora, né? Perguntas que chegam muito para mim. Clarice, tá? Um contrato, vê, tu já começou a falar uma coisa, um contrato dura 7 anos, ninguém sabe disso. Qual a porcentagem, normalmente, do Brasil que esses contratos chegam para o autor? Normalmente varia entre quanto e quanto. Como é que normalmente, né, como é que funciona esse caminho? Vocês apresentam o livro para uma editora de cada vez? Vocês vão vendo o perfil, né? Essas coisinhas práticas, assim, que ninguém sabe. Será que dá para dividir um pouquinho para a gente, um pouquinho de como é essa realidade? Bom, a realidade para o autor brasileiro, que é muito como no internacional, 10% de royalty em geral para o autor, podendo variar 8%, algumas editoras pedem 2% para investimento em marketing na primeira edição, por exemplo. No livro infantil, essas porcentagens já variam porque se divide com o ilustrador. Hoje o ilustrador é autor também, então o autor ou fica com 8% e 2% para o ilustrador, podendo variar até 5 e 5, dependendo da importância dessa ilustração para o livro. Então, quando um livro infantil, e já sabendo do ilustrador, a gente tenta ter essa conversa prévia ao contrato, para que não fique, né, nenhum conflito ali. E a proposta da maioria das editoras é padrão, é 10% do autor. Quando o autor vende muito, se trabalha com uma escala que vai até 12%, e às vezes com bônus. Tem editoras que propõem bônus. Se você vender tanto no primeiro ano, você ganha X%. Então, tudo isso, o mais importante é que seja estipulado em contrato, né? Você colocou uma questão importante que eu acho, como você se organizou bem na sua vida para esse novo livro acontecer. Eu acho importante frisar, e espero não ser cancelado por isso, mas como é difícil ganhar dinheiro como autor, tá? Eu espero que esse não seja o objetivo primeiro, porque nem todo livro acontece. A gente viu que nem todo livro acontece rapidamente, principalmente isso. Então, mesmo a Carla Madeiro, que hoje, sim, consegue ganhar dinheiro com seus livros, ela demorou para chegar a esse ponto. Então, é recomendável uma atividade mais capitalista do que essa, em paralelo ao autor, ou que você trabalhe junto a uma bolsa. Algumas, eu acho, universidades propõem como livro, como trabalho final um livro, ou você trabalha com
não sei, você precisa se organizar, esse é o fato. Clarice colocou isso muito bem. E acho que, mais uma vez, voltamos à palavra da paixão. Somos movidos por uma paixão que esse livro aconteça. Eu acho que existe algo maior que o dinheiro que nos leva a escrever. E algo de grande realização. Se tornar autor é colocar, né, o seu coração no mundo, assim. Isso é algo que Giovanna Madaloso colocou muito na Flip, né, que é escrever com o coração, que ela falou como foi, ela tinha uma outra história que ela estava escrevendo e viu aquilo não era o meu momento. Então, muitas vezes essa história vem de algo muito interior seu, por mais que seja trabalhada em personagens outros e de maneira externalizada, ela vem de um lugar muito, muito único seu. Então, são valores outros que não propriamente o dinheiro em primeira instância. Eu preciso colocar isso aqui. Mas quem quer trabalhar no mercado editorial, essa é outra questão, não só no lugar de autor, né, mas como editores, como revisores. Sabemos que tem esses espaços e esses espaços são bem remunerados e remunerados de acordo a outros mercados, com equivalência a outros mercados. Então, existem muitos outros espaços nesse mercado que você garante uma vida boa, assim, que você pode pagar suas contas. O lugar do autor, eu tenho que dizer que ele é mais arriscado, assim, como primeiro trabalho, principalmente. Eugênia falou, Clarice falou, Rosa Monteiro falou na Flip também, e ela vive repetindo isso. Arrume outra coisa para você ganhar dinheiro. Ela é jornalista, escreve no jornal, ganha dinheiro escrevendo no jornal sua não ficção, para poder se dedicar a tirar a loucura da cabeça com seus livros de ficção. Então, isso é muito importante, né? Para não tirar o prazer, o hobby, né? A coisa que vem de verdade de dentro. Você não ter, tipo, prazo maluco de entregar porque eu preciso pagar esse boleto. Acho que isso é muito importante. Elô, e aí? Eu consegui uma editora. Vamos comemorar, vamos abrir um champanhe. Consegui. E o que é que o marketing literário faz e como faz, então, para que o livro chegue na mão do autor? Eu tenho muita curiosidade, assim, de saber detalhe, até hoje não sei responder direito, né? Por exemplo, vocês falam o tempo todo em livreiro. Quem são esses livreiros? Os livreiros, eles são importantes por quê? Né? Até mesmo autores, às vezes, se relacionam muito bem com livreiros. Eu já vi autores, assim, que vão fazendo amizade com livreiros, e os livreiros são fundamentais. As livrarias pedem livro como, né? Na Amazon também, como é que faz isso? Assim, como é que esse livro chega? Como é que o marketing literário aí entra na jogada? E que artifícios vocês têm também para que isso aconteça, né, em parceria com o autor? Eu falo sempre que o marketing ele tangencia, ele toca praticamente todas as áreas, né, do editorial, assim, do mercado editorial. E aí eu sempre falo para todo mundo, gente, se tem algum problema com esse livro, vocês me falem, porque eu vou saber. Vai chegar em mim, vai chegar pelo livreiro, vai chegar pelo leitor. Se tiver algum problema aqui, conta logo para a gente não ficar, né, de calça curta na situação. Mas a grande questão é o seguinte, o marketing ele tem contato direto com o autor e o agente literário quando chega esse livro, né? Dependendo do que vai ser conversado, do que tem sido combinado, até porque muito tem se mudado, né, com relação a se ter, por exemplo, como a Eugênia falou, uma porcentagem voltada para a divulgação, né, envolvendo o marketing nesse primeiro momento, né, nessa primeira edição, o que é importantíssimo, você ter esse investimento em marketing. Então, tem esse contato aí. A gente tem o contato direto com o leitor, como redes sociais, eventos literários. Antigamente não existia esse contato com o leitor, a gente só encontrava com ele na Bienal. E era incrível, maravilhoso, né? Os leitores a gente só encontrava em eventos na Bienal. Hoje dá para falar com esse leitor todo dia. Então, o que se faz com esse leitor também? Esse é um outro trabalho enorme, imenso. E tem um trabalho imenso que é junto ao comercial e aos livreiros, porque
Tem editoras que vendem diretamente, que fazem a sua operação de venda direta, mas a grande maioria precisa que seus livros estejam nas livrarias que vendem online e nas livrarias físicas. E não adianta nada você fazer uma campanha de marketing incrível, maravilhosa para o leitor, se ele chega na loja e não tem seu livro. Então, você precisa, primeiro, convencer o livreiro de que aquele livro é um livro legal, é um livro bacana, é um livro importante, vai vender bem. Tem que olhar o perfil dessa livraria. As livrarias no Brasil têm perfis muito diferentes. Acho que um dos maiores trabalhos que eu fiz foi quando eu consegui entender, assim, mudar realmente a minha cabeça com relação a marketing. Foi quando a gente fez a turnê, que foi a turnê intrínseca, né, em 2014, 2015, que a gente viajou 25 cidades no Brasil. A partir dali, não só encontrou leitores em todas essas cidades, mas também encontrou os livreiros. Então, tinha um dia de evento com livreiro e outro dia de evento com leitor, que aí a gente aproveitou a viagem. A conexão que você fez com essas pessoas mudou completamente a forma como a editora era vista, porque cada lugar é um lugar ao tamanho desse país, né? Então, você consegue entender o perfil daquela loja, consegue saber o que vende ali melhor, consegue aqui, vai chegar um livro, fulano, aquilo que a gente falou chegou, pedido aumenta, porque, na verdade, o comprador da loja vira e fala, isso aqui vai vender aqui. Então, é um trabalho de relacionamento, que é um trabalho de formiguinha no Brasil, porque é um país continental, mas que importa, porque você precisa que o seu livro esteja, o livro do autor esteja na loja. Então, existe todo um trabalho voltado para o livreiro, que é feito pelo marketing em parceria com o comercial, que é livreiro, comprador da Amazon, comprador da Magazine Luiza, comprador da leitura, comprador de distribuidora, que vai colocando livro em diferentes em lojas menores, né, em livrarias menores. Vamos conversar sobre os meus lançamentos? Vamos fazer aqui um café da manhã para a gente poder falar um pouquinho sobre o que vem aí para o próximo mês? Deixa eu te mandar aqui um livro que eu sei que você vai amar. É muito curioso, porque você vai conhecendo as pessoas, você entende o perfil de leitura delas, aí você manda um livro específico para aquele livreiro e você sabe que aquilo ali vai fazer uma diferença danada quando o livro chega na loja, porque ele vai comprar. Então, é um trabalho de convencimento, mas é um trabalho de refinar conteúdo a perfil, sabe? Então, tem a pré-venda, que é algo importante hoje, que é super importante, principalmente na venda online. Por que a Você pré-venda é precisa, importante, minha gente? Isso é também um grande porque mistério. a pré-venda, o que é a pré-venda? É você cadastrar o livro antes do lançamento. O que se faz a pré-venda? Geralmente você coloca um desconto para isso fazer sentido, né? Você comprar antes para quê? Se o livro não vai chegar na minha casa, né? Ainda. Ou você coloca um brinde, você faz um material específico daquele livro que só quem comprar em pré-venda vai receber. A pré-venda indica para o livreiro que talvez duvide, porque o livreiro ouve de todas as editoras. O meu livro é incrível, os meus livros são maravilhosos, você tem que comprar 7 mil do meu livro. Ele ouve isso de todas as editoras o tempo inteiro, de todos os lançamentos. O que faz a diferença? Você cadastra o livro no site, se esse livro fizer diferença mesmo, os leitores já vão comprar. E aí você sai de primeira, na primeira semana do lançamento, você já sai com 1.000 livros vendidos, com 1.500 livros vendidos, com 3.000 livros vendidos. E aí essa pré-venda, que é muito forte com leitores e fãs, né, pessoas que já estão muito em cima daquele autor, faz com que numa primeira semana de lançamento o seu livro apareça na lista de mais vendidos. E você aparecer numa lista de mais vendidos faz com que você tenha um nível de visibilidade absurdo, porque a quantidade de gente que compra livro no Brasil olhando a lista de mais vendidos é enorme, é imensa. Então, se você aparece na lista de mais vendidos, você tem chance de não sair de lá, ou de pelo menos continuar entre os 10, entre os 50, entre os 100, muito tempo. E a venda do livro, assim, é realmente, eu anotei aqui, desde que a Eugênia falou e você falou, são 7 anos. Você pode vender realmente durante muito tempo. Ao contrário do audiovisual, que é o lugar que eu trabalho hoje, principalmente olhando para cinema, você tem uma janela no cinema, você tem que dar certo em 2 dias, senão o seu filme nem fica no sábado. Então você tem que dar bem na quinta, você tem que funcionar na quinta e na sexta, porque senão o filme nem fica sábado e domingo. E aí você perde para a semana seguinte, não dobra, é um problema. Então, cinema, assim, realmente é tudo ou nada na primeira semana. E quantos trabalhos a gente já não fez? Quantos livros eu já não trabalhei? Fizemos uma campanha de marketing consistente, perene,
e que foi acontecer durante meses depois, muitos meses depois. Então, porque o livro tem essa capacidade de estar sempre podendo ser descoberto. Você vê isso hoje com a Clarice Lispector virando um grande fenômeno no TikTok. A gente olha e fala assim, meu Deus, gente, você jura? Mas é isso, virando um fenômeno no TikTok. Você vê Harry Potter ser apresentado a novas gerações. Você tem quantidade de livros que você tem para apresentar para sempre para uma nova geração. Você vê Machado de Assis, né, clássicos brasileiros, e você vê livros que foram lançados há muito tempo por editoras brasileiras e que nunca tinha acontecido nada, mas porque alguém viu, tinha uma relevância online maior, falou, não sei o quê, e aí a editora reimprime. E aí isso entra na lista de mais vendidos. Então o tempo do livro, ele é muito diferente e isso traz inúmeras possibilidades, porque o trabalho ele pode ser mais diluído, ele pode ser mais consistente e ele pode durar anos, anos e anos. Gente, que maravilha! Socorro, Lara, me ajuda aí, os universitários, literalmente, com o tempo, como é que tá? Se a gente já pode abrir para perguntas, né? Aproveitar esses últimos momentos para abrir para perguntas. Eu acho que, assim, talvez isso tenha gerado aí inquietações, coisas dentro de vocês, e que alguém queira abrir a câmera, abrir o microfone para perguntar, para comentar alguma coisa, porque se não tiverem, eu tenho. Eu queria ler a pergunta de Thalia que ela colocou no chat, né? Já vi que temos algumas aqui, mas Certo. mas a primeirona que Thalia mandou, às 19h28, foi se um livro apresentado pelo agente tem mais chances de ser lido e avaliado por uma editora do que se ele for apresentado pelo próprio autor. Depende, acredito que sim, porque a agência já é um grande filtro, né? Já faz um pouco essa filtragem. Eu acho que as editoras sabem que a agência já pincelou muito. Eu expliquei que como a gente não consegue abraçar a todos, existe esse certo funil, infelizmente, mas não acho que seja uma impossibilidade e volto a comentar e sublinhar o lado afetivo desse mercado. Você tendo um amigo autor, uma pessoa que possa te dar um blurb, uma frase sobre seu livro, antes do envio para a editora, coletar certas leituras, um parecer técnico, são válvulas aí que vão facilitar essa entrada na editora. Então, eu acho que se você não tiver um agente, você faz um pouco esse trabalho que a gente pede ao autor. Então, 3 blurbs de pessoas que já estão no mercado, três frases, um parecer mais técnico, essas coisas ajudam muito. Maravilha. Outra pergunta aqui do chat. Gente, se vocês quiserem falar na câmera também, podem ficar à vontade, levantar a mão aqui no React, que a gente passa a vez. Enquanto isso, eu vou ler outra pergunta de Thalia, que foi como trabalhar o marketing do livro visando a perenidade por anos e anos para o livro... Calma, vou reler. Como trabalhar o marketing do livro visando essa perenidade por anos e anos para o livro continuar relevante? Eu acho que, Thalia, que o livro dá muita chance, dá muito conteúdo para ser trabalhado. Eu acho que, primeiro, você tem que escolher. Óbvio, todos os livros que eu trabalhei durante muitos anos são livros que a gente acreditava muito e de que a gente tinha certeza que os livros iam acontecer, era uma questão de tempo. Eu até separei 2 aqui para mostrar para vocês, que são cases interessantes. Um é o A Culpa das Estrelas, que hoje é um grande sucesso, todo mundo sabe quem é esse livro, mas quando ele foi lançado junto com os 50 Tons de Cinza, também da Intrínseca. E aí o mercado foi engolido pelo Mr. Grey durante anos e anos, e durante muito tempo, durante muitos meses, só se falava 50 Tons de Cinza, e a gente tinha lançado no mesmo ano A Culpa das Estrelas. E tinha uma tristeza na própria editora das pessoas não estarem lendo e sabendo sobre A Culpa das Estrelas, porque era um livro incrível, é um livro maravilhoso, é um livro incrível.
E, enfim, foi algo que a gente colocou na cabeça de que esse livro ia ter que acontecer. A editora também acreditou muito, né? Obviamente você não tem um dinheiro infinito, então você precisa de ações para conseguir fazer com que aquilo ali tenha uma visibilidade. A gente distribuiu muito livro, a gente perdeu livro de graça com Nerd Fighters, que são os fãs do John Green. Na época a gente distribuiu livros pelo Brasil inteiro, eles perdiam em praças, perdiam em espaços públicos, e toda vez tinha um recadinho, e a gente levava para o mesmo lugar. Eu cansei de fechar kit para um monte de livreiro, para 500 livreiros, fechei kit de cada um, a gente escrevia cartinha falando, pega um pouquinho, lê isso aqui. A gente ouvia no início, imagina se vai dar certo isso, dois adolescentes morrendo de câncer, o que vocês vão vender esse livro? Isso não vai dar certo nunca. E aí a gente insistindo, o livro tem trocentas frases de efeito, a gente conseguia fazer uma campanha imensa com tudo que era abordado. A gente conseguia trabalhar o nome do John Green, que era uma pessoa que já tinha uma reputação bacana lá fora, mas que ainda não era conhecido aqui. O primeiro evento que a gente fez de Culpa das Estrelas, na Bienal, numa Bienal do Livro, eu fui catar gente no corredor, porque tinha 5 pessoas, e a gente precisava botar mais 5 para aquilo ali ficar pelo menos um pouquinho bonito, que eram 10 pessoas. A gente catou gente no corredor e botou lá. E a gente não parou porque a gente acreditava que aquilo ali, o livro precisava ser lido. Isso aqui é muito bom. Ele só precisava ser lido, ele precisava ser lido. Demorou, foi mais ou menos 1 ano e meio. Demorou, mas, enfim, o resto da história que todo mundo sabe. E o outro exemplo também é Um Dia, que foi um livro que chegou sem nada aqui, né? Ninguém sabia quem era David Nichols, não tinha nada, foi um primeiro livro. Foi 1 ano, e eu me lembro de acompanhar nos últimos 2 meses, assim, até ele chegar lá, a subida dele na lista da Veja, assim, ele entrou em 10º e a cada semana ele subia de posição, até chegar em primeiro. Isso antes de filme, antes de adaptação, porque a gente sabe, o mercado audiovisual, quando você chega para a adaptação, aí é um estouro total, mas até chegar lá, é difícil o livro acontecer. Então, eu acho que a resposta para essa pergunta é que depois que o livro começa a ser lido, você tem não só o material de leitura do próprio marketing e de estratégias que a gente cria lá dentro, mas a gente consegue trabalhar também com a leitura dos leitores, com o material que o leitor dá para a gente, porque também é muito rico quando o livro começa a ser lido por muito mais gente, porque você começa a ter novas ideias a partir dessas novas perspectivas. Então, é de novo o leitor no centro, é poder ouvir essas pessoas que ficaram apaixonadas pelas histórias e não esmorecer, assim, porque dá para você continuar com novas estratégias a partir de novas leituras. Nossa, quem levantou a mão agora foi a Luana. Foi você mesmo, Luana? Primeiro Pode falar. primeiro eu queria agradecer as duas, né, Luísa e Eugênia, assim, maravilhosas, esclareceram muitas coisas aqui para mim. Como vocês mesmos disseram, né, o mercado é muito difícil, muito competitivo, mas, Eugênia, você comentou sobre a autopublicação. Você acha que seria realmente, assim, uma alternativa válida para quem tentou uma agência literária, não conseguiu, ou tentou e não teve o seu manuscrito lido? Porque eu lembro muito de um autor que fez O Sorriso da Hiena, que eu lembro que ele publicou independente e muita gente leu, gostou, e aí ele conseguiu ser ouvido e publicado pela, acho que é a Record, se eu não me engano. Exatamente, eu acho que esse livro autopublicado, é claro que a gente tenta, né? Tenta a editora, tenta a gente, mas essa autopublicação hoje ela tem muita facilidade de chegar aos leitores devido às redes sociais. Eu ia citar a Aline Bay, mas a Aline Bay foi por uma editora pequena, não deixa de ser, mas foi um trabalho muito dela com a publicação do livro, escrever, você quer receber meu livro, você quer comprar meu livro, então você Eu com o livro recebi em esse mãos, direct, hein? Eu recebi esse direct da Aline Bay. Ó, o Wellington também recebi, a gente comprou, todo mundo. então, Ela indo de um por um, incrível, desculpa. não, é isso aí, porque tem 2 efeitos esse livro autopublicado, então eu vou pegar um aqui. Ele vai me deixar muito feliz, como autor, ele vai trazer essa realização primeira, porque o que nós não queremos é uma desistência desse autor que tentou o seu primeiro romance e deixou um livro na gaveta. Ninguém aqui escreve
em sua vida, né, plena, né, para deixar um livro na gaveta. Acho que nisso todos nós somos iguais como humanos no desejo de sermos lidos. Então, primeiro é essa pequena ou até grande realização de você ter seu livro em mãos. E eu acho que hoje a autopublicação tem um facilitador que é muito próximo ao autor, então o autor faz aquele livro que ele bem deseja, com uma capa, com um amigo que é designer, com um papel, se ele quer botar um pouquinho mais de dinheiro. Então, essa realização do autor eu busco muito, assim, como pessoa no mundo, assim, eu não quero ver autores frustrados, e isso é um primeiro ponto. Segundo, a gente vê o alcance dessas autopublicações, ou até editoras pequenas que abrem editais. Eu acho que outra pessoa me indicou Urutau, outras editoras, eu não vou citar nomes porque eu não saberia mapear, mas tem editoras que abrem editais para a entrada de autores. Então, eu acho que o autor, como primeiro passo, deve sim buscar ser publicado por esses caminhos. Obrigada, Eugênia. Joia. Gente, foram muitas perguntas aqui agora. Vou ler só mais uma e as demais que eu não leio, eu queria pedir que vocês coloquem no formulário que eu vou enviar em breve, que é um formulário do certificado, né, da participação aqui na aula. Aí eu repasso para a Clarice as dúvidas que não foram respondidas e a gente responde para vocês depois em particular, tudo bem? Dessa forma a gente consegue seguir a agenda aqui. Então, a última que eu vou ler aqui é uma pergunta da. Ai, meu Deus, desculpa, gente, perdi aqui o mouse. Vivian Duarte. A pergunta dela está escrevendo, ela está com um original já completo, né, um e-book, uma amostra do manuscrito, e a sua pergunta é: para um agente literário, quais são os principais critérios para avaliar a viabilidade de um projeto com uma proposta de nicho de mercado específica e com forte componente visual, como é o que ela está pensando, né? Acho que a gente pode expandir aí a pergunta para quais são os principais critérios mesmo para avaliar a viabilidade de um projeto, principalmente uma proposta de nicho. Olha, e entro em muitas variáveis, né? Eu tenho que dizer que na agência a gente precisa ler o livro inteiro e essa escrita, ela está em primeiro plano, assim, para além do autor. É claro que existe o lugar do autor também, que a gente avalia como não sei, porque hoje é muito delicado falar sobre isso, porque tem esse lugar de fala tão em evidência, né, que hoje se busca muito na literatura, mas eu tenho que dizer que na agência o principal critério é o próprio livro. Então a gente faz uma leitura muito atenta a esse livro, e dentro disso temos critérios como temática, ineditismo, linguagem, criação de personagens, isso dentro da história e da narrativa mesmo. Por isso que eu sugiro muito essa procura por essas escolas de escrita criativa ou de mestres como Marcelino, como Socorro Acioli, que também tem escolas, porque essas pessoas ajudam a se chegar a um bom livro, né? Mas olha, tudo isso que eu falo é muito auspicioso, né? Muitas vezes são arrebatados por um projeto novo que é sensacional. Então, não posso te especificar uma regra, assim, né? Teve outro ano que surgiu o livro de contos de Betânia Amaro, que ganhou o Sesc, e era de uma força aquele livro. Então, somos muitas vezes surpreendidos e fica aí esse lugar da consistência que falamos tanto nessa aula de hoje. Maravilha, gente, acabei pulando a pergunta de uma participante, perdão. Então, para não ficar injusto para ninguém, eu vou ler a pergunta da Mariana também, tá? Mariana Bregiero. Ela quer saber quanto tempo, em média,
devo aguardar uma resposta antes de desistir e partir para a autopublicação, a resposta da editora, no caso? Ó, eu acho que 2 meses, 2 a 6 meses, estourando o prazo de 6 meses, mas eu acho que 2 meses é contundente para você ter algum tipo de resposta, seja estamos lendo ou recebemos, senão eu acho que pode ir para. Mas em geral, tem uma primeira resposta e é um processo de 6 meses, até às vezes mais. Mas aí já existe uma troca ali, né? Já existe um aviso de que a coisa está acontecendo, assim. Ela fala dessa ausência de resposta, né? Eu acho que uma coisa importante também, né, Eugênia, é ver se a editora, o quanto que a editora tem esse processo. Eu me lembro, em todos os anos que eu trabalhei na Intrínseca, não se recebia original. Então, tinha isso descrito no site. Ainda assim, as pessoas enviavam ou queriam enviar, escreviam isso muito nas redes, mandavam por e-mail, mas tinha um processo de não recebemos originais, nem um e-mail, em nada. Então, o processo dentro da Intrínseca, na época que eu trabalhei lá, ele passava só realmente pelos agentes literários ou por uma publicação mais ativa saindo dos editores. Porque às vezes é importante entender o que cada editora propõe para isso, porque é um trabalho enorme, né? Tipo, receber esses originais, se propor a receber é um trabalho enorme e precisa de processo, né? Para todo mundo ser justo para todo mundo, porque também você manda um livro e ninguém te responde é muito chato, né? Então você precisa saber justamente em que pé que tá. Todas as editoras que eu vejo que tem esse processo desenhado, isso é bem público, né? Tem aqui o lugar onde manda, a gente demora tanto tempo para dar um retorno, e assim, tem um processo que passa pelas etapas. Então, acho que talvez buscar isso, talvez acalme o coração, entendendo qual é o processo de cada uma. Eu sou de uma época, comecei na Rocco, né? E eu justamente a gente tinha pilha de manuscritos e físicos, era uma pilha que ia crescendo. Eu lembro que eu ficava numa baia cheia de pilha de livro. Mas isso me trouxe, né? Me trouxe uma casca de cobra. Eu consigo entender o original com muita facilidade, assim. É, é isso mesmo, acho que a editora geralmente explica sobre o seu processo e eu acho que a gente tem que procurar essas chancelas de ou um autor que você conhece que possa te dar um blurb. Isso tudo chama a atenção do editor, assim, esse circular nas feiras literárias ou até uma Bienal. A Bienal é um espaço confuso para conversa literária, mas nutrir essas conversas literárias é muito importante hoje para o autor estar dentro do mundo dos autores. Então, se eu leio a Clarice Freire e aí eu faço um comentário sobre o livro dela, né, nas minhas redes sociais, aí a Clarice, em troca, futuramente vai pegar o meu livro e vai fazer um comentário também. Então, existe muito esse lugar de troca de leituras, e é um lugar muito generoso do mercado literário, porque alguns autores que chegam, eles me perguntam: ah, mas eu vou pedir isso para fulano de tal. Isso é uma prática muito comum, você dar a mão a quem chega. Assim, eu acho que isso está. Esses autores que estão aí hoje em evidência, eles passaram pelo mesmo processo, assim, de pedir para fulano de tal uma leitura, uma orelha, uma quarta capa. Então, isso é muito comum, façam isso. Batam na porta de quem vocês gostam e admiram, assim, que vocês vão ter boas respostas. Uma outra dica, gente, sobre isso também, Mariana, você pode também fazer isso para apresentar para uma editora ou para uma agência literária de uma forma organizada. Tipo assim, uma apresentaçãozinha breve. E que nessa apresentaçãozinha você resuma, pelo amor de Deus, não fazer uma coisa muito longa, porque ninguém vai parar para ver, né? Então, assim, objetivamente, a gente ter alguma coisa interessante, um resumo rápido, um título, um resumo rápido sobre você, sobre sua trajetória,
as coisas interessantes que você já fez. E se for um livro que você já teve algum livro em algum momento e tem comentários de leitores, por exemplo, eu tomei um susto com o Scooby. É o Scooby ou a Scooby? A Scooby, acho que é a Scooby, né? Que é uma rede social, né? Sempre chamei de O Scooby. É o Scooby, então tá, então o Scooby. Mas eu tomei um susto, assim, quase. Meu Deus, eu entrei lá e tem muita, mas muita, mas muita, mas muita, mas muita resenha sobre o meu livro. Muita, 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 muita. E todo dia tem mais, sabe? Então eu fico pensando, poxa, quando eu vou pensar em aspas sobre o meu livro, eu penso em colocar o que saiu lá na Elo Globo, o que saiu na revista Pernambuco, o que saiu em veículos de respeito, assim. Mas, poxa, que legal! Eu também um dia vou pegar alguns resumos, assim, um dia que eu quiser fazer um resumo legal sobre o meu livro, algumas resenhas de leitores que eu gostei, coisas que estão ali. Ou então, se eu não tenho ainda desses veículos, se nenhuma revista ainda escreveu sobre o meu livro, nenhum crítico, nenhum jornal, mas leitores já de algum livro meu, eu pego esses recortes, eu pego essas leituras, eu faço aspas, sabe? Então, isso que o Elton falou agora, fazer uma sinopse boa. E, gente, essa coisa das aspas, a diferença que faz é absurda, isso que a Eugênia está falando. Assim, eu fui essa pessoa envergonhada também desse livro novo, né? Dizer assim, não, mas eu jamais vou falar com ninguém. Mas isso é normal. E agora tem tanta gente falando comigo. E o prazer que eu tenho, meu Deus, de poder botar dar essas aspas para quem me pedir esses blurbs, para quem me pedir, assim, é muito importante, a gente sabe que isso é muito importante. Para que aquela editora, no meio de tanta coisa que ela está recebendo, fulano já falou sobre ela, fulano, ou então os leitores estão dizendo isso nessa rede social, legal. Então, você juntar o que você já tem na sua trajetória, ou então coisas que já saíram sobre você em outros âmbitos da vida, nem que seja profissional, acadêmico, que te dá uma relevância, que te dá aquele peso, sabe? Sem ser um currículo chato, mas uma coisa curta, interessante também pode ajudar você a apresentar. Tem isso aí na internet, hoje a gente acha modelos, ideias legais de uma coisa curta, objetiva, mas que a gente apresente essa ideia, sabe? Isso pode soar estranho, né, a princípio, mas é um caminho, né, de você ir entendendo, de ir tentando por aí. Mas só para complementar que isso de fato é bem, bem interessante. Muito bom, Clarice. Gostei dessa ideia, que tem modelos até para fazer sua divulgação. Muito legal. Gente, está sendo incrível a aula, de fato. Queria continuar aqui até tarde com vocês, mas temos que cumprir a agenda. Então, eu vou agora passar, manter a palavra com Clarice, no caso, né? Porque ela foi a última a falar, para a gente falar um pouquinho aqui. Minha tela está aparecendo? Não, tá só a minha voz, né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a especialização, né? Que como a própria Eugênia falou, eu fiquei muito feliz pela sua fala, Eugênia, de que as especializações de escrita criativa são realmente, as especializações, os cursos, são realmente uma porta de entrada para você se legitimar como autor, né? Falando aqui de um lugar pessoal, eu fiz uma especialização em escrita criativa, não foi a da César School, porque na época não existia, mas eu teria feito. E foi o que me impulsionou a lançar meu primeiro livro, a ir atrás e fazer uma autopublicação, porque foi quando eu finalmente vi que eu estava escrevendo com o olhar de autora. Então, assim, realmente o que ela está falando não é da boca para fora. E agora eu vou passar a palavra para a Clarice, que também é autora, falar um pouquinho sobre o curso da qual ela coordena lindamente aqui com a gente desde 2023. Clarice, pode falar, estou aqui passando os slides. Então, gente, coisa muito rápida, eu acho que é interessante demais a gente estar aqui, tudo a ver nessa conversa. O curso surgiu, me foi pedido para pensar nesse curso, né? Esse desafio, assim, para mim, montar um curso, pensar na estrutura que ele teria e que ele seria dividido em módulos. E desde o início, eu e a equipe, né, mas pensei muito que era um curso que eu gostaria que contemplasse o máximo possível de linguagens literárias. Então, eu queria que o aluno ele tivesse a chance de atravessar a palavra poética, que ele tivesse a chance de atravessar narrativas curtas, que ele encontrasse as narrativas longas, que ele aprendesse a pesquisar, que ele aprendesse a pensar numa capa, que ele aprendesse a pensar num projeto editorial no final, né? E que ele soubesse os caminhos de publicação. Assim, eu acho que eu aprendi muito a duras penas, assim, literalmente, indo às vezes, na primeira vez que eu tive que pensar num contrato literário, pronto, Marcelino maravilhoso, fui para o banheiro, liguei para ele e disse assim, olha, estão me dizendo um contrato assim, 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 faz sentido? E ele,
fala isso, isso, isso. Aí eu voltava lá para a Lívia, Heloísa, eu voltava lá para a Lívia na mesa e dizia, então, Lívia, eu acho isso, isso e isso. Foi assim. E várias coisas, foi muito a duras penas que eu fui entendendo como é que essa coisa funcionava, como é que... E, na verdade, agora eu continuo tentando entender, né? Eu continuo tentando aprender, vendo de que maneira eu posso construir um caminho para o meu livro, para a minha palavra, e me apropriar cada vez mais dela. Então eu pensei, poxa, seria muito incrível que um curso ele contemplasse tudo isso, que ele passasse desde o começo até o fim. Eu saiba fazer, passear por todos os gêneros, por todas as possibilidades, para que eu encontre a minha voz, isso é a coisa mais importante de todas. O que é que eu tenho para falar para o mundo, o que é que eu quero deixar, como eu posso encontrar a minha voz autoral, o que é que de único eu tenho nesse planeta, o que é que só eu posso falar. Então, isso é um caminho muito importante. Disso eu posso me valer de todas essas linguagens que eu vou ter contato, porque muitas vezes o aluno chega tendo contato com apenas uma linguagem a vida inteira, e ele abre a cabeça, ele vai ter contato com outras formas de expressões literárias para enriquecer aquela mesma linguagem que ele quer se manter, mas ele vai enriquecer em tudo isso. Então, eu queria muito esse percurso, e no final, o módulo todo prático mesmo, de marketing, de edição, de tudo isso, para que o aluno ele saiba, sabendo para onde está pisando, né? Então, o curso se destina, tá aí para várias pessoas, especificamente, mas com interesse em desenvolver obras autorais, pessoas que amam a palavra, pessoas que são criadoras de conteúdo, pessoas que sempre tiveram um projeto na gaveta e nunca colocaram para frente. Então, é muito interessante. Tem muita gente que tem engenheiro, tem servidor público, tem promotor, tem contador, aí tem jornalista, tem publicitário, aí tem gente de letras, aí tem gente de todas as áreas, realmente. E gente que simplesmente não tá na área, digamos assim, tão obviamente da escrita, mas que quer privilegiar um espaço da vida, finalmente, para dar lugar à sua palavra. Então, é muito legal, né? Nessa turma, nas turmas que acontecem aqui, a gente vai criando um vínculo muito forte, porque a gente vai, né, mesmo que seja online, as turmas criam uma amizade. Então, são pessoas que já escreveram obras literárias, mas querem atualizar, querem aprender a logística para lançar seus livros, enfim, tem profissionais de vários lugares do mercado, acho que pode passar, Lara, porque assim, isso não é uma coisa fechada, é para quem tem interesse, né, de colocar para frente. O corpo docente, eu sou suspeita para falar, né, mas temos o Pedro Gabriel, que é o Eu Me Chamo Antônio, poesia visual, maravilhoso, que tem uma caminhada incrível também na poesia visual. Ele vai dar disciplina de poesia e tecnologia. Dani Arraes, na criação de conteúdo, escrita criativa, criação de conteúdo, Dani é excelente cronista do dia a dia, acabou de lançar o livro dela também, pela Bestseller, que é selo da Record, pode passar também. Temos, cadê? Vamos passando aqui. Gabriel, que vai dar a disciplina de não ficção, ele dá a disciplina de crônica também. O Elton de Mello, que dá aula de basicamente tudo, porque é um profissional completo que está aqui. Então, ele dá edição e publicação, ele dá conto, ele dá prosa e pesquisa, né? Então, tem várias nuances aí que o Elton contribui muito com a gente. O Elton tem uma carreira grande no mercado editorial, como editor e como autor, então isso é bem interessante. Rodrigo Rios, que é o nosso professor de capa e ilustração. Então, foi muito complicado para mim chegar para publicar o meu primeiro livro, não saber como não tinha noção de estética de uma capa, como é que essa capa pode falar sobre o meu livro. Então, super interessante que a gente saiba caminhar por aí. Antônio Marinho, que dá uma disciplina incrível de oralidade e cultura. A oralidade, que é o começo de tudo, é o começo de tudo. A nossa palavra escrita vem da oralidade. Entender musicalidade, métrica, como é que eu posso enriquecer a minha palavra, ainda que eu seja cronista, ainda que eu seja romancista. Essa métrica de Marinho, que ele é mestre nisso, né? Somar, que eu queria muito alguém das letras mesmo, alguém de letras, para ensinar a ler. Como eu leio os clássicos, quais são os bons livros que eu preciso percorrer para chegar nesse caminho. Então, ele é das letras mesmo, é alguém que está aí, coisa que eu sinto falta no meu caminho, né? Eu venho de outros lugares. Então, ele ensina a ler, ele dá caminhos de leitura, ele dá noções da teoria literária, o que é literatura, para onde a gente vai. Elô, que agora já está dispensando apresentações, que dá a disciplina completa de marketing literário, então também vai tirar
todas essas dúvidas e trazer todos os milhares de cases que aqui não deu tempo, mas que ela tem para trazer e mostrar com a experiência dela. E uma coisa sobre a Elo, gente, que assim, queria muito que tivesse dado mais tempo dela partilhar com a gente, é que ela foi inovadora esse ano, num espaço que nunca aconteceu na Bienal do Rio de Janeiro, que foi a... Como era, Elo, o nome? Praça do Leitor, era um nome A assim, Praça Além da Página, que era uma Praça Além Praça da Além da Página. Página. Foi uma curadoria para eventos focados no leitor. Então, eram os leitores como protagonistas desses 30 eventos literários que fizemos lá. 30 eventos literários, assim. Então, era uma praça só focada nos leitores, assim. Elo pensou em toda a logística, todas as ideias, e que foi assim, eu vi depois os vídeos, os stories, é de passar mal de emoção. O leitor no centro, é isso, o leitor no centro, como ela fez bem a vida inteira, e a Bienal colocou lá. Então, assim, esse tipo de experiência para a gente trocar, pode passar. Sidney Rocha, grandíssimo mestre, foi um dos grandes expoentes da escrita criativa no Brasil, foi quem começou a trazer também escrita criativa para o Brasil. Sidney Rocha, vencedor de Jabuti, vai dar disciplina de ficção, já deu de prosa e pesquisa. Morena, ela também dá disciplina de criação e conteúdo e escrita criativa, toda a experiência dela também nessa área mais da publicidade, do encontro da criação de conteúdo, como a gente faz isso. Jana e Léo dividem uma disciplina de tópicos de criação. Jana dá uma oficina de títulos, que eu acho fantástico para a gente aprender a fazer título. Como Clarice Lispector tinha muita dúvida e pouca gente sabe. Clarice Lispector tinha dificuldade com títulos, poderia ter feito a oficina de Jana. E Léo Falcão, ele dá uma oficina de literatura fantástica. Tem muita gente da fantasia, da literatura fantástica que ama. É uma semana de deleite para todo mundo também, com Léo Falcão. Então, vejam que vocês vão circular por absolutamente tudo. Isso tudo é dividido em módulos. Cada módulo tem 3 disciplinas que tem a ver com esse assunto. Então, introdução à literatura, a voz autoral. Eu dou 2 disciplinas. Uma é o autor, então é como encontrar a voz autoral, é o começo de tudo. E poesia visual, porque eu também acho que criar narrativas visuais é importantíssimo em qualquer linguagem literária. Então, por isso que eu também acho importante essa conversa. A palavra poética no segundo módulo, narrativas curtas, né, que também é super importante, que eu estava trazendo para vocês, teoria e prática, pode passar também. E pode passar? Cadê? Assim, Ficção, não ficção e pesquisa, e a última, que é edição, publicação e marketing literário. Só para deixar claro, assim, Dânia Reis, ela está em algumas turmas e não está em outras, Morena está em algumas turmas e não está em outras, Sidney Rocha dá algumas disciplinas, Wellington em outras, isso é móvel, tá, gente? Então, não são todos os professores que vão estar nessa nova turma, porque tem uma mobilidade aí. Mas o corpo docente tem essa galera e vai haver uma mobilidade específica para essa turma nova que a gente está abrindo agora, que é a 2025.2, que vai começar em setembro. Acho que eu disse tudo. A estrutura do curso, rapidamente falando, ele acontece de segunda a quinta, para a gente poder sextar em paz. Todo mundo quer sextar em paz, então a sexta é livre. A gente tem aula de segunda a quinta, à noite, porque também facilita que a gente possa trabalhar. No final do dia, ter as aulas, de 7 às 10. Uma semana a gente tem aula, a outra semana é livre. A outra semana tem aula, a outra semana é livre. E a gente acredita nesse tempo de respiro, para que a gente possa criar, escrever, descansar. Não é para ter aula toda semana, são aulas muito práticas, cheias de exercícios. O tempo todo a gente está se obrigando a escrever. Isso é que é o mais legal. Acho que é um compromisso com a palavra, que se a gente não tiver nessas aulas, a gente não tem. A gente deixa em último lugar as nossas prioridades. Então, o legal de entrar num curso desse também essa prática que a gente tem. Acho que eu falei tudo agora, não foi, gente? foi, claro, muito obrigada aí pela apresentação. Ninguém melhor do que a própria coordenadora para apresentar o curso, né? E aqui eu vou falar para vocês sobre o desconto que a gente está tendo nesse momento. Até o dia 28 de agosto, 15% para todas as mensalidades, tá? Ao longo desses 18 meses de aula. Mas, assim, se você também optar pela opção de parcelamento de 24 vezes, também temos essa opção. Você termina o curso, continua pagando, mas, assim, é uma parcela menor. Todas as opções a gente está recebendo no momento com esse desconto de 15% até o dia 28. Então, eu vou colocar aqui o QR Code para o WhatsApp de Bia. Eu tinha apresentado ela para vocês no início, mas ela precisou sair. Entretanto, ela vai estar online e roteando amanhã para todo mundo que mandar dúvida para ela. E ela vai orientar vocês no processo de inscrição. Quem tiver já decidido a fazer sua inscrição, manda um WhatsApp para a Bia, que amanhã ela vai encaminhar vocês diretamente no nosso link de inscrição, que eu também vou estar mandando aqui no chat, tá bem?
Então, só reforçando aqui que a gente está com esse desconto de 15% em todas as mensalidades, e a parcela, se você escolher a opção de parcelamento de 18 vezes, fica R$ 594,66, e se você optar por dividir em 24 vezes, fica R$ 446. Então, não percam tempo, porque depois disso, as inscrições ainda vão até o final de setembro, ou até o começo de setembro, mas com o valor cheio. Então, até o dia 28, vocês têm essa oportunidade de estar com 15% de desconto em todas as mensalidades. Aí aqui o WhatsApp de Bia, tá? QR Code na tela. Eu vou deixar aqui enquanto eu mando também no chat o material da especialização, o link, o WhatsApp de Bia no link, né? Para quem preferir clicar no link. E os certificados, não menos importante, né? Agradecendo todo mundo que ficou aqui até o final, tirou 2 horas da sua semana, do seu dia, da sua terça-feira para ouvir. Queria agradecer muito, muito, muito a Jenny e a Elô pelas palavras inspiradoras, pelo compartilhamento desse conhecimento incrível. E espero ver todos vocês na turma de Clarice, agora 25.2, aprendendo ainda mais com a Elô, aprendendo com nossos outros mestres. E é isso, galera. Muitíssimo obrigado. Aí no formulário do certificado, vocês também podem colocar alguma pergunta, alguma dúvida, a gente pode conversar, pode estender esse momento por lá também. E é isso. Boa noite, pessoal. Vocês podem se Deixa eu despedir aí. só agradecer também, pelo amor Claro, de não, Deus. podem se despedir. Obrigada, Larinha, obrigada, obrigada, vocês são maravilhosos. Gente, renderia muito, mas emocionada, assim, eu acho que a gente está aqui falando de coisas que podem parecer, às vezes, difíceis, complicadas, a gente pode ter algum pudor de falar, mas foi tudo muito natural, tudo muito tranquilo, muito honesto, como vocês são, né? Eu acho que a gente precisa tratar esse tema assim, acho que a gente precisa abrir mesmo essas portas, a gente precisa falar sim sobre isso. E acho que, meu Deus, eu não poderia ter encontrado pessoas melhores para estar aqui hoje. Para mim, uma alegria pessoal, um prazer imenso, tenho uma gratidão e um amor por vocês muito grande e feliz que mais pessoas tiveram acesso ao profissionalismo, mas também a paixão de vocês pelos livros. Eu acho que é isso que faz valer a pena, né? No fim das contas, a gente está aqui porque vale a pena. E vale a pena até o fim, né? E por isso que a gente está aqui juntas. Temos uma mesma luta, é a luta pela leitura, pela literatura, pela palavra. Então, obrigada pela luta de vocês, pela vida de vocês, por tudo e por ter aceito, né, esse convite de estar aqui com a gente hoje. Que prazer, que prazer. Muito, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada por tudo, gente. Obrigada pelas perguntas, pela escuta. É maravilhoso poder falar. É o que eu disse no início. Às vezes a gente precisa parar um pouquinho. Quando a gente começa a falar sobre as coisas, a gente descobre tantas outras e é uma delícia partilhar esse nosso amor mesmo pelo livro. Fazer com que o livro chegue aos seus leitores é a coisa mais incrível que pode acontecer. Então, obrigada, Clarice, obrigada, Lara, obrigada a todo mundo, obrigada, Eugênia, maravilhoso a gente poder também se conhecer agora um pouquinho, assim, né, que a gente é tanto tempo no mercado, mas a gente nunca se falou, então, obrigada pela partilha. Vou ser breve, mas para mim é uma grande honra. Clarice Freire, grande poeta, grande romancista, agora grande pensadora aí de um curso tão valioso. Desejo todo sucesso. E um prazer imenso, Heloísa. Que bom te conhecer agora e poder me aproximar mais ainda. Obrigada, Lara, e toda a equipe da César School. Muito obrigada. Maravilhoso. De verdade. É Boa isso, noite. gente. Acho que é Então, isso. boa noite a todos e Um todas. beijo, Estamos à boa noite. disposição. Um beijo. Nos encontramos, gente. Tchau. Espero que Tchau, vocês tchau. tenham Espero gostado. vê-las em breve. Até mais.